Queria fechar essa série aqui tratando então de reforma tributária, que é um tema que está em pauta já desde sempre, na verdade, mas que agora tem algumas propostas, projetos e PECs tramitando no Congresso Nacional, e é um debate que é difícil de implementar, como eu falei em outra oportunidade ali no vídeo anterior, porque são vários interesses, né? Ninguém quer pagar mais imposto, tá certo? Todo mundo quer que os outros paguem mais. Isso vale para empresas, vale para estados, vale para municípios, vale para classes sociais, vale para tudo, tá? Então, vimos que temos vários problemas tributários no Brasil e que precisam de solução, não é? A gente precisaria avançar, só que é muito difícil de avançar por conta disso que eu falei. Então, assim, o que a gente objetiva, assim, são vários princípios e metas de tributação e tal, né? Qual é o consenso que tem se chegado tanto em teoria e tal, etc, né? Simplificação, não é? O sistema tributário tem que ser simples, né? Tem que ser fácil de pagar, não é? Tá certo? Que isso no Brasil é um problemão, porque nosso sistema tributário é um emaranhado complexo, não é? Não cumulatividade, né? Que é aquilo que a gente viu lá no primeiro vídeo, ou seja, a possibilidade de descontar etapas anteriores, que alguns tributos são não cumulativos, como o ICMS, mas alguns são cumulativos, como o ISS, que é imposto sobre o valor agregado, não cumulatividade, e progressividade, que é algo também que, como eu já falei várias vezes, todo mundo defende hoje em dia, tá? Todo mundo que está acompanhando assim o debate teórico e tal, né, e etc. Ok? Bom, quais são as propostas que tem? Tem a proposta, duas grandes propostas que estão em tramitação no Congresso, né, a PEC 45, que está na Câmara, e a PEC 110, que está no Senado, tá? Tem a proposta do governo federal e tem as propostas do Simplifica Já. Todos eles vão no sentido da simplificação tributária e mais centrando no consumo, né? Então, unificação tributária, a busca de neutralidade da tributação e da busca da eficiência, ou seja, não afetar as decisões dos agentes, simplificação de forma geral e objetivando aí o fim da guerra fiscal entre os estados, que é algo que de fato prejudica, né? A guerra fiscal um estado abre cada vez mais mão da receita do que o outro para atrair capital, para atrair empresa, para atrair investimento produtivo, e aí, no final das contas, os estados acabam reduzindo a receita fiscal. Isso tem impacto sobre as contas públicas do estado. Um caso mais iconoclástico é o caso do Rio Grande do Sul. Tá? Então, de fato, tem que acabar com a guerra fiscal. Melhoria do ambiente de negócios e redução da carga tributária. Tá? Então, e a proposta de emenda substitutiva global, que tramita no Congresso, né, emenda substitutiva da PEC 45, que é organizada por movimentos sociais e entidades de classe, e também setores que estudam a parte tributária aqui, né, que defendem redução de desigualdades, né, ou seja, progressividade tributária, redistribuição, regulação e respeitar a redistribuição de renda, né, regulação, o Estado instituindo tributos não apenas fiscais, mas extrafiscais, e respeitar a capacidade contributiva, progressividade, fortalecimento do financiamento das políticas públicas. Tá? Então, o Simplifica Já é uma série de propostas aí que não está em lei, né, mas que busca transformar o IPI em imposto seletivo, que é algo que foi absorvido pelo governo federal, como a gente vai ver. Quer dizer, só para adiantar então, né? Imposto seletivo é aquele que busca de alguma forma diferenciar o tributo, lembrando da primeira aula, né? Sei lá, impostos poluentes, vou cobrar mais caro, né? Impostos que fazem mal à saúde, vou cobrar mais caro. Impostos, impostos não, bens, né? Bens poluentes e bens que fazem mal à saúde e bens essenciais, vou cobrar menos. Imposto seletivo. Unificação do PIS/COFINS e uma contribuição sobre o valor agregado, que é algo que o governo federal também acabou absorvendo. Eles propõem transformar o ICMS numa legislação única e nacional e transformar o ISS em uma legislação única nacional, que os municípios têm sido contra aí, tá? Porque tira a autonomia dos municípios. Enfim, é a briga que eu falei, não é fácil, não é?
Bom, aqui as duas principais propostas, que eu vou detalhar um pouquinho mais, né? A PEC 55 e a PEC 110, tá? Ambas são, assim, a PEC 55, ela vem numa agenda de crescimento. A ideia aí é bastante defendida por setores empresariais. Tá? Tanto uma quanto a outra mexem mais no consumo e buscam a simplificação tributária e unificação tributária. É o principal objetivo delas, tá? A PEC A PEC 45 busca unificar 5 tributos, o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, ou seja, impostos federais, municipais e estaduais, e constituir um imposto sobre bens e serviços, tá? Que seria numa transição gradativa. A PEC 110 busca unificar 9 tributos e extinguir um, não é? Unificar IPI, IOF, IPIS, COFINS, PASEP, CID, combustíveis, salário, educação, ICMS, ISS, e extinguir o ACS, a contribuição social sobre o lucro líquido, tá? E constituir um imposto sobre valor agregado, não cumulativo, portanto, que seria a contribuição sobre bens e serviços, ou imposto sobre bens e serviços, no mesmo sentido. Pela PEC 45, a competência seria estadual, com várias alíquotas nacionais. Pela PEC 110, seria federal, repartido com os estados e municípios. A ideia é que tenha tanto uma quanto a outra, não é? A ideia é que tenha um imposto, cada uma tenha essa mesma proposta, né? E esse imposto, então, seria repartido. O contribuinte está pagando mas uma parte vai para os estados, uma parte vai para o município, outra parte vai para a União, tá? E aqui, de acordo com a PEC 45, cada ente determina uma parcela da alíquota total, né, que a ideia aqui seria 10 para a União, mais ou menos 15 para estados e 2 para municípios, que seria mais ou menos a proporção de hoje. E na PEC 110, fixada em lei, tá? A PEC 45 elimina benefícios fiscais, né, renúncias fiscais, e a PEC 110 permite, através de lei complementar. A partilha, cada ente tem sua parte definida na alíquota, na PEC 45, na PEC 110, a arrecadação partilhada em função das regras constitucionais, tá? Enfim, alguns detalhes assim que eu não vou entrar aqui, mas que principalmente a transição, né? Uma tem a transição um pouco mais lenta, outra tem a transição um pouco mais longa, e eu queria falar aqui do imposto seletivo, que na PEC 45 tem a previsão de imposto seletivo extrafiscal, ou seja, com o objetivo de regulação, né, de atividades, ou de poluentes, ou de benefícios à saúde ou não, e tal, etc. E a PEC 110 é com fins arrecadatórios. E a PEC 110, quer dizer, a PEC 45 ela entra somente em impostos sobre consumo. A PEC 110 também frisa sobre consumo, mas é um pouquinho mais ampla, porque ela busca também federalizar o ITCDM, que é estadual atualmente, né? E a arrecadação seria municipal. Eu botei federal alimentar errado, é municipal, tá? Vou até alterar aqui. Enfim, depois eu altero. Tudo bem. Aqui amplia, né, a base do ICMS, do PVA, desculpe, que passaria também a cobrir jatinhos, aeronaves e lanchas, etc. E cria um fundo para repartição regional, né? Ela busca também reduzir desigualdades regionais, tá? Certo, acho que é isso para chamar a atenção aí dessas PECs, tá? O governo federal, ele está propondo, está falando aí desde algum tempo que vai ter uma reforma tributária desde o início e até agora fez pouco nesse sentido, mas enviou um projeto de lei 3.887 de 2020 que unifica PIS/COFINS, tá? E cria um outro imposto, contribuição de bens e serviços, com uma alíquota única de 12%. A ideia é que seja PIS/COFINS seja não cumulativo, com crédito tributário parecido com o que acontece com o ICMS, que pode descontar os impostos pagos nas etapas anteriores, tá? E acaba elevando a tributação sobre serviços, por isso
houve uma chiadeira aí do setor de serviços. Quer dizer, eu sempre falo, né? Tem mais a questão setorial, né? Por que a reforma tributária não sai? Porque envolve muitos interesses e ninguém quer perder, tá? Então, no Brasil, atualmente, a indústria é muito penalizada em termos de tributação, em comparação com serviços, que paga pouco imposto, e com o setor primário, que paga pouquíssimo imposto, tá? Então, deveria, essa CBS aqui, ela ampliaria a contribuição dos serviços, né, que fizeram uma chiadeira bastante grande. O governo federal diz que vai enviar um projeto de lei tornando o IPI seletivo, não é? Que é aquilo que eu falei anteriormente, que é uma proposta do Simplifica Já. Diz que vai tributar dividendos e reduzir o imposto de renda das pessoas jurídicas, tributar dividendos às pessoas físicas distribuídos aos acionistas. Tributar a transação e comércio de meio eletrônico, que é a polêmica que está sempre aí na imprensa, tá certo? Mas é uma proposta aí. Reduzir a tributação sobre folha de pagamentos e também reduzir a alíquota do IRPF. O que o Ministério da Economia fala é que não tem propostas aqui para os níveis estaduais e municipais, no caso ICMS, ISS, IPVA e outros, não é? Porque isso caberia a cada um dos entes, o governo federal não quer entrar nessa briga, que é uma briga grande, e que seria de responsabilidade do Congresso. Provavelmente o que vai acabar acontecendo é uma reforma tributária parcial, né? Enfim, não sei o que vai acontecer, mas o ideal seria que tivesse uma reestruturação tributária geral, mas isso é muito difícil, né? Bom, então eu queria falar aqui algumas coisas que poderiam ser feitas, né? Poderia reduzir, né, questões que eu já tenho salientado, né, em outras oportunidades. Acabar com o juros sobre capital próprio, que é uma excrescência, né, que é uma dedução de imposto de renda para as empresas baseada no custo fictício, tá certo? A grande maior parte dos países da OCDE tributam o lucro das empresas distribuídas, né, reduzem o lucro das empresas e tributa o dividendo distribuído, que é uma coisa que acho que a gente tem que ir também nesse sentido, tá? E algumas reformas que a gente pode fazer ainda, além do que está colocado aí na mesa, tá? O ITR, o Imposto Territorial Rural, é uma vergonha, né? Ninguém paga, tá certo? É baixo, tem que aumentar a alíquota, tá certo? IPVA cobrar de jatinhos, aviões e helicópteros, que é uma coisa que todo mundo fala, que não teria tantos efeitos recadatórios assim, aparentemente, mas que é simbólico, não é? Que está lá na PEC 110. Tributar aplicações financeiras, que é algo que fala-se pouco aí, tá certo? Tem uma série de aplicações financeiras que são isentas, LCA, LCI, poupança, ações. Aí o pessoal do rentismo, que ganha dinheiro sem fazer nada, tem que pagar mais imposto, né? Tributar a movimentação bancária, eu sou a favor, né? Seja através de CPMF, ou de que queira chamar, imposto sobre operações financeiras, tributar capital especulativo, aproveitando para falar aqui também, né? Da movimentação especulativa em bolsa de valores, day trade e tudo isso, tem que tributar esse capital que coloca o país de joelhos, né? Por questões políticas e de interesse de soberania nacional. Aumentar a tributação sobre a propriedade, não é? Imobiliária, IPTU e ITBI, que são os dois impostos aí sobre propriedade. Aumentar impostos sobre doações e heranças, TCDM, né? Que isso aí, né, também está caindo de maduro, não é? Aquelas outras ali eu já falei, tá certo? A gente tem que reduzir impostos sobre consumo, né? Que ali a ideia da PEC 45, a PEC 110 e mesmo do projeto do governo federal unificar a tributação sobre consumo, não é? Só que além de unificar, a gente teria que reduzir, né? Porque a tributação sobre consumo, como vimos no Brasil, é alta, né? No comparativo internacional, essa sim, e é muito regressiva, né? Então dá para reduzir impostos indiretos sobre medicamentos, que é algo que quer dizer, a literatura, a teoria da tributação ótima sugere um imposto único, não é, sobre bens e serviços. Eu sou a favor da seletividade, não é? Não precisa ser uma ampla seletividade, mas alguma seletividade tem que ter. Quer dizer, impostos de primeira necessidade tributa pouco e acabou, não é? Medicamentos que são indispensáveis à população de baixa renda, alimentos, não é? E impostos
produtos, aí fala imposto, mas é bens, né? Bens que poluem, né? Que fazem mal à saúde e de luxo e tal, tributa muito, tá certo? É isso aí. Né? Então, pode reduzir impostos indiretos sobre medicamentos, sobre alimentos, sobre energia elétrica, gás de cozinha, material de construção, materiais didáticos, exames laboratoriais, a parte de saúde, transporte coletivo, alguns bens que são, quer dizer, indispensáveis para as famílias, né? Fogão, geladeira, alguns móveis de mais, digamos assim, menos luxuosos poderiam, aqui é só uma ideia, né? Pode tributar a remuneração dos títulos da dívida pública, ao invés de fazer uma auditoria lá, aquela coisa, né? Pode tributar, tá certo? Tem muita gente que ganha muito dinheiro desde sempre no Brasil, sem fazer nada aí, comprando títulos da dívida pública e curtindo suas vidas, né? Então, dá para tributar esse pessoal aí, né? Já que o Brasil é um dos países que mais paga juros no mundo. Dá para aumentar a alíquota de imposto de renda pessoa física, tá certo? O Brasil tem uma alíquotas baixas de imposto de renda pessoa física e retirar uma série de deduções lá absurdas, como aquelas de saúde e educação, né, que é algo que o governo federal até tem encampado. E criar um tributo seletivo ecológico, né, que é algo que está lá na emenda substitutiva global, né? Tá na hora aí do Brasil andar nessa linha, né? Parar com o negacionismo, aí, tributar o plástico, que é um poluente geral aí, um problemaço dos plásticos que nós temos, né? Tem vários documentários, até recomendo aí sobre isso, um que é Oceanos Plásticos, acho que tem no Netflix, e o outro também que tem no Netflix é História Direto ao Ponto, tem uma seção lá só sobre plásticos, o problemaço que é a produção de plásticos, uma externalidade negativa absurda, o preço do plástico é muito baixo, não é baratíssimo o plástico, ele está em tudo e ele não se degrada, e isso é um problema seríssimo para a continuidade não apenas da existência dos seres humanos, mas também de vários animais, né? Então a gente está destruindo o mundo, né? Então isso aí a gente tem que mexer, e uma das formas de mexer nisso é tributando, colocando alíquotas elevadas sobre itens poluentes, né? Como sou a favor de impostos altos sobre combustíveis, sim senhor, porque é poluente, cigarros, bebidas alcoólicas e tudo isso, tá? Então, essas são algumas possibilidades aí, existem outras. Eu vou falar, sim, outro ponto aqui, previsões arrecadatórias, né, caso tivesse algumas alterações nos impostos diretos, tá certo? Se fosse criada uma tributação de 15% sobre lucros e dividendos a preços de 2017, aqui, estimação de 2017 já teria uma arrecadação de 41 bilhões, tá? Criar uma alíquota, isso aqui é a partir de um trabalho do Castro, uma alíquota de 20% sobre lucros de dividendos e arrecadar 55 bilhões. Se os lucros de dividendos fossem tributados de forma igual ao trabalho, né, porque o capital é menos tributado do que o trabalho, a arrecadação seria de 67 bilhões. Não é? Se houvesse uma alíquota de 35% sobre o rendimento do trabalho, IRPF, né, a arrecadação seria de 24 bilhões. Né? De 4,9 bilhões, se criasse uma alíquota de 35% e de 40%, que acabaria, diga-se de passagem, eliminando vários problemas, não eliminando, mas reduzindo os problemas que nós temos de distorção salarial, inclusive no setor público, né, no setor da alta elite burocrática aí, que ganha rios de dinheiro absurdo, né, taca imposto de renda, né, e aí o serviço público não tem como fugir de imposto de renda, né, porque é na fonte, não tem como sonegar, tá certo? Então, eu sou a favor aí de aumentar a alíquota de imposto de renda mesmo. Nesse caso aqui, a arrecadação seria de 38 bilhões, tá? E se criar um imposto sobre dividendos, né? E também aumentar o imposto sobre o trabalho, 35% e 15%, a arrecadação de 105 bilhões. Dá bilhão, né? Como diria o outro, dá bilhão, né? Aí sim, né? A gente está falando de cifras. Essa história de, vou eliminar o ministério, isso aí é idiotice, né? Que tá certo. Mas o salário dos deputados, tá, né? Isso aqui no orçamento, né? Agora, mudar isso aqui, tributação, sim, tá?
Bom, então assim eu fecho aqui essa série aí sobre tributos, tá? Tem uma longuíssima, as referências são muitas. Eu queria falar um pouco sobre renúncia fiscal, não é também, mas eu vou deixar para outra oportunidade. Quer dizer, já falei lá nos multiplicadores do gasto público, né, que a renúncia fiscal é algo que está sendo cada vez mais questionado pela literatura, de que tem impactos sobre criação de emprego, renda, e o Brasil reduz, tem renúncias fiscais bastante expressivas, crescentes, né, cresceram ali no governo Dilma, teve renúncia fiscal à torta e à direito. No caso do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tem um problema fiscal que a gente vai tratar na frente, inclusive por causa do volume expressivo de renúncias fiscais, tá? Então temos que reduzir renúncias fiscais. Algumas têm um papel positivo, como, sei lá, sobre produtos e itens básicos de energia elétrica que não existe, na verdade, que poderia existir, mas de medicamentos existe, né? De, de, de bens de cesta básica existe e tal. Tá? Mas então essas aí são as referências, eu vou passar aqui, são muitas, né? Todo esse material aí é algo que eu tenho estudado já há alguns anos, né? Então tem muita referência, né? Isso aqui esses vídeos que eu produzi é um trabalho de anos e anos e anos e anos e anos coletando esse material, tá? Talvez nem todas as referências estejam aqui listadas, mas tem muita referência, tá certo? Que foram tratadas aí nessa série aí que eu fiz. Então é isso e nos vemos na próxima.